Nós vamos analisar agora os tipos de sofrimento. Todos nós sofremos e muitas vezes muito, não é mesmo? E sob a ótica dos espíritos que nos assistem, que assistem à humanidade, nós vamos trazendo o olhar de muitos deles para que nós possamos nos compreender através do autoconhecimento cada vez mais. Nós acabamos de ver brevemente o que sejam doenças, porque elas ocorrem conosco, quais são os motivos, e vamos falar um pouquinho a respeito dos tipos de sofrimento. Afinal de contas, nós todos recebemos pacientes, pessoas que vem manifestando o seu sofrimento profundo a respeito não só das doenças físicas manifestas no corpo, mas sofrimentos advindos das doenças da alma. Joana de Ângeles, sempre preciosa, nós somos fãs aqui de Joana, no livro O Ser Consciente, no capítulo Ser e Pessoa, vai discorrer sobre sofrimento dizendo: a saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar: o equilíbrio mental, a harmonia orgânica e o ajustamento socioeconômico. Quando um destes elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação que afeta qualquer área do conjunto psicofísico, ou seja, mente e corpo. A mente desordenada, que cultiva paixões dissolventes, perde o rumo, passando a fixações neuróticas e somatizadoras infelizes que respondem pelos estados inarmônicos da psique ou psique, da emoção e do corpo. O que Joana fala nesta passagem é que as condições do nosso entorno socioeconômicas nos levam a ter desafios que podem adoecer a nossa mente e, por consequência, nos adoecer organicamente. A saúde deve ser o estado pleno de uma pessoa, mas há fatores externos. Nós falamos antecipadamente sobre como os nossos mecanismos de produção mental influenciam no organismo, ou seja, mecanismos internos. Nós, obviamente, sabemos que podemos adoecer e sofrer bastante mediante aquilo que acontece no nosso entorno, na sociedade, mediante aquilo que os sistemas de poder nos impõem. E aí nós passamos a depender de como nós entendemos a vida, do nosso olhar para além da matéria, nós possamos sofrer bastante e de modo bastante imaturo, inclusive nos adoecendo posteriormente. Então, um terapeuta, um cuidador, precisa aprender a discernir, e isso é o tempo que vai dizer, o tempo de estágio no campo das práticas terapêuticas, de experiência, de escuta dos pacientes, o tempo de residência na área dos cuidados, que vai nos, pouco a pouco, nos habilitando para que a gente entenda sobre doenças e os sofrimentos da alma que estão prejudicando aquele que eu desejo ajudar. Aprender a identificar os sofrimentos do outro também nos torna melhores cuidadores investigativos, e aí a gente pode cortar caminho, ter atalhos para que a gente vá direto ao ponto no cuidado daqueles que a gente abraça. Isto é essencial, porque muitas vezes a gente fantasia com as nossas ferramentas e didáticas, sendo que a questão pode ser muito mais simples, analisando os sentimentos, os sofrimentos, questionando sobre o envolvimento do
paciente com a sociedade, os seus fatores socioambientais, socioeconômicos, a gente pode já chegar a uma conclusão mais acertada a respeito de como a gente pode auxiliar e a partir daí a gente consegue aplicar melhor as nossas técnicas e ferramentas. Joana de Ângeles vai falar a respeito dos tipos de sofrimento que nós enfrentamos. Ela fala sobre o sofrimento pelo sofrimento do ser humano. Objetivamente, nós sofremos porque estamos sofrendo. Quem não e quem nunca, não é? Seja nos relacionamentos afetivos, mediante as relações familiares, relações com os nossos pais, mães, relações com namorados, namoradas, esposas, ficantes, ou seja, com alguém que é objeto do nosso olhar amoroso ou do nosso desejo. Nós sofremos porque estamos sofrendo com questões financeiras. Então, é um duplo sofrimento. Este é o olhar que Joana traz. Então, este tipo de sofrimento é o resultado das aflições que muitas vezes a gente mesmo se proporciona por falta de maturidade ou das aflições causadas pelos sistemas que nos oprimem, o sistema educacional, o sistema financeiro, que, por exemplo, nos mantém, ou mantém a maioria da população, não só nesse país, como no mundo inteiro, refém de, por exemplo, uso de cheque especial de banco, ou de tarifas bancárias, ou de empréstimos bancários. Nós sofremos, já estamos sofrendo porque precisamos recorrer a esse tipo de ajuda. Então, nós sofremos porque sofremos. Sofremos antecipadamente porque talvez nem nós temos certeza se iremos pagar as dívidas. Nós sofremos no nosso emprego. O emprego está abalado ou eu estou na iminência de ser mandada embora, de ficar desempregada porque não entreguei os projetos que a minha chefe pediu, por exemplo, a minha chefa pediu. Então eu sofro, já estou sofrendo por não ter entregado os projetos. Não é? Já é uma realidade que pode me causar, por exemplo, o emprego. Então eu sofro porque não entreguei e fico me flagelando, me causando aflições, fico infeliz. Não sei lidar com questões que me deixam infeliz. Sou levada ou levado a falsas conclusões sobre a vida. Por exemplo, como reforça Joana, eu nunca vou ter saúde. Eu estou doente e eu sofro porque estou doente. Obviamente isso é natural, não é? Mas como é que a gente vai gerenciar as nossas emoções e o nosso olhar para experienciar as nossas doenças? Novamente, é isso que nós estamos aprendendo aqui para educarmos a nós mesmos e aos nossos pacientes. Eu nunca serei uma pessoa que terei 100% de saúde. Eu nunca conseguirei, e aí entram as crenças que nos limitam, não é? Eu nunca conseguirei ser feliz. Então, eu não faço movimento para ser, por exemplo, não busco a minha maturidade, a minha razão, o equilíbrio, não olho para os meus traumas complexos, sombras, para o meu jeito de ser, muitas vezes que não dá para engolir, ou seja, ninguém me quer porque eu sou uma pessoa que não dá para tolerar, muitas vezes, preconceituosa, agressiva, são exemplos, né? Vamos olhar para a gente. Então eu sofro porque ninguém me quer, eu me coloco como vítima, mas eu não olho para quem eu sou. Então, olha, seja através do reiki, do magnetismo, da constelação, de todas as práticas, da barra de axis, do Theta Healing, nós vamos falar a respeito das técnicas mais para frente. Mas olha, a pessoa vem como vítima, doente e sofredora em 100% dos casos, ou não. E aí nós precisamos entender, fazê-lo falar e começar a usar
o nosso mapeamento terapêutico para analisar, chegar a um mapeamento mesmo das características da pessoa, se ela se coloca como vítima, se ela tem peso dobrado sobre os seus ombros e adoece mais fácil porque sofre. Porque sofre. Há pessoas que têm essas características, não é? Muitas vezes a questão, o problema não tem um tamanho diminuto, pequeno, mas o olhar da pessoa é o de aumentar a proporção de tudo, se vitimizando. Eu nunca conseguirei trabalhar com alegria porque o país não permite, o sistema financeiro, eu sou vítima da família, eu sou vítima dos ancestrais e não tem absolutamente nada disso. Nós vamos traçar esse olhar, inclusive sobre quem sejam os nossos ancestrais. Parece ridículo falar sobre isso, não é? Ancestral é quem veio antes. Vamos falar sobre eles, obviamente, e não delegar culpa. Então, é o sofrimento pelo sofrimento. E isso tem um viés de vitimismo, de chamar a atenção. Nós já sabemos que toda produção mental, aflitiva, emocional e desequilíbrio vai causar doenças. Então, nós potencializamos a nossa doença, basicamente por falta de maturidade, uso da razão na análise de quem somos. Joana fala sobre também o sofrimento da impermanência. O que é impermanência? É o estado de mutação de completamente tudo na vida. Tudo muda, tudo se alterna. Nada é fixo, graças ao alto, graças a Deus. Nós também não somos. E tudo no mundo é passageiro. A própria Joana, no Pilar 1, falou sobre isso, sobre um olhar mediante ou perante o determinismo. Determinado é o nosso nascimento, o nosso desencarne, as duas pontas. O uso do livre-arbítrio vai fazer com que a gente caminhe entre o começo e o fim, que estão determinados à nossa maneira, nos promovendo doenças, desequilíbrios ou saúde, alegria e felicidade, né? Quando nós falamos sobre destino, nós precisamos entender que tudo está para jogo, como eu falo, tudo pode ser alterado em maior ou menor medida, a não ser em relação a alguns casos específicos que podem ser amenizados e muito a partir de como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, entendemos o mundo e nos movimentamos de maneira mais consciente. Então, todos os conflitos psicossociais, socioeconômicos, tecnológicos se alternam, mudam, tem começo, meio e fim. E nós precisamos entender estas alternâncias. Nada é para sempre. Uma realidade econômica, por exemplo, que nos atinge positiva ou negativamente, não é para sempre. Uma pessoa, por exemplo, que nasce pobre, pode ganhar o seu dinheiro, pode enriquecer, pode alcançar condições melhores, mas ela pode voltar a ficar pobre. Uma pessoa rica não necessariamente permanecerá rica por toda a sua vida, pode terminar na pobreza. As paixões avassaladoras, os relacionamentos, os casamentos que terminam. Quantas e quantas pessoas, a depender da geração inclusive, acreditam que as suas relações são para sempre, até que a morte nos separe. E não ao livre-arbítrio do outro, da outra. Há encerramentos de ciclos, mas a pessoa, de acordo com a sua crença, as suas ideias, os seus conceitos, sofre porque não aceita a impermanência da vida. Há a realidade máxima que a gente não controla, que são os desencarnes. Então, nós sofremos porque um ente querido, e obviamente nós vamos sofrer, principalmente quando há amor legítimo.
o sofrimento pela morte, pelo desencarne, principalmente a depender de como ele se deu. Mas se nós temos esta visão do todo, da continuidade da vida, de que cada um passa pelos seus processos íntimos, individuais, de doença, sofrimento, tipo de desencarne, nós vamos abrindo a nossa cabeça ao sofrimento em relação, então, às condições de moradia de alguém, para melhor ou para pior, em um ambiente tóxico, familiar tóxico ou saudável. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio para mudar as nossas condições, as nossas estruturas materiais. A impermanência da saúde, isso cabe a todos nós. Hoje eu estou bem. Todos os exames de sangue, todos os exames possíveis, apontando saúde plena. A depender dos meus processos mentais ou dos processos de provas e expiações, amanhã eu posso estar na ponta contrária. Nós vemos isso no mundo. Ainda mais com os acometimentos que adoecem de uma vez toda uma sociedade. Nós vemos as pandemias, nós vemos todos os chamados desastres naturais atingindo populações, cidades, áreas, causando vítimas, causando mortes. É a impermanência da vida, forças que a gente, inclusive, não controla. Isso em relação à educação. Quantos de nós não fizemos, quem fez, quem conseguiu fazer faculdade, não conseguimos trabalhar no campo profissional escolhido ou de maior identificação, de nicho, de campo, de frente, de filosofia. A gente precisou arrumar um outro emprego em outra área que não tinha absolutamente nada a ver. São os sistemas do mundo que nos forçam a isso. Então é o sofrimento pela impermanência. Tem gente que passa a vida inteira, então, revoltada porque não conseguiu atuar como engenheira, como médica, como artista, atriz, ator, como filósofo, como historiador, como, enfim, biólogo, a sua profissão do coração. E aí nós sofremos, adoecemos, nos limitamos o nosso progresso, abafamos os nossos talentos, então falta inteligência para a gente entender esses cenários. E como é que a gente pode se redirecionar, se reinventar, independentemente dos nossos cenários favoráveis ou não? Na maioria das vezes, eles são completamente desfavoráveis. E vocês estão falando com uma pessoa que teve que se reinventar para tentar colocar à disposição do mundo aquilo que acha que são os seus talentos. A minha formação em artes cênicas e hoje estou aqui. Mas nunca sofri pelas impermanências e suas consequências. Eu fui buscar contra toda uma sociedade que não admite que a gente pode expandir os nossos talentos por conta dos sistemas. Você tem que se enquadrar aqui neste tipo de emprego, neste tipo de formação, neste tipo de consciência que me adoecia, o sistema me adoecia. Então eu optei por não sofrer o sofrimento causado pelos sistemas dentro desta minha realidade que é única, é minha. Você tem a sua, eu tenho a minha, mas eu comecei a pensar, eu estou adoecendo porque estou em meio a este sistema profissional, financeiro, emocional, de relacionamento profissional e afetivo que não me cabem. E as pessoas não querem refletir sobre isso. Então nós temos hoje
o Brasil como, salvo engano, o primeiro ou segundo país em número de ansiosos no planeta. Com mais ansiosos, salvo engano, é o primeiro. Ansiedade porque eu não consigo pensar fora da caixinha desses padrões impostos pelos sistemas que querem nos adoecer. E eu não sei me movimentar, mas fico com a produção mental acelerada com receio, que vai me levar a um pânico. Ou presa ao passado, nós sabemos disso, não é? Em processos depressivos, porque eu não consigo ser quem eu vim ser, para manifestar. Então, o medo de perder e o medo de ganhar, a gente não se resolve, porque a gente não entende a impermanência. Perder o quê? E perdendo a gente ganha muito. Ganhando talvez a gente perca. Falta essa maturidade para a gente entender. Entender a impermanência das nossas relações afetivas. Partindo do pressuposto de que ninguém pertence a ninguém. Então a gente vai muitas vezes para relações amorosas querendo ter. Acreditando que o outro vai ficar pela vida inteira ou que a gente vai ficar. Não entendendo quem somos, como somos. Aquilo que pode nos levar a, de maneira ética, respeitosa, não fazendo para ninguém aquilo que a gente não deseja que nos façam, aprendendo a circular nas relações, a iniciá-las com toda a energia de amor e de ética e encerrá-las também da mesma maneira. Nós somos seres bastante maturos e assim o assistido vai sentar à nossa frente, mediante seus problemas na área profissional, de relacionamento afetivo, familiar, com pai, com mãe, com dinheiro. Nós temos basicamente 3 forças, 3 temas que são os mais recorrentes no campo das assistências espirituais humanas. Lembremos de Joana, condições socioeconômicas, dinheiro, emprego, relacionamentos afetivos, amorosos e familiar. 3 frentes e que se misturam. Então a gente precisa, novamente, ouvindo. Deixa a sua ferramenta um pouquinho de lado, mas ouça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para entender os tipos de sofrimento, porque muitas vezes reajustando um olhar mediante ao seu paciente, novamente na área das práticas energéticas, anímicas e espirituais, nós vamos, olha, abrindo um campo de luz na cabeça de alguém que vai fazer com que a gente já dê alta para o paciente. E aí a gente precisa entender se você não vai sofrer, porque vai dar alta o sofrimento pelo sofrimento de não ter dinheiro, de perder um paciente. Não. A gente precisa olhar para isso também, não é? Tem terapeutas que sofrem pelo sofrimento de ter que dar alta porque vai cair menos dinheiro na conta. Esta é uma realidade no nosso meio. Finalizando, a gente fala sobre sistemas de maneira tão recorrente, a gente precisa aprender a entender sobre a permanência e impermanência dos sistemas. No campo, novamente, do sistema educativo, aquilo que funciona, o que não funciona, do sistema financeiro, do sistema alimentício, alimentar, do sistema de saúde religioso, para que a gente não se subjugue a eles, que são desequilibrados porque são formatados por seres humanos e por espíritos inteligentíssimos que usam a nossa ignorância para, mediante o não entendimento, maturidade e entendimento de que tudo muda, graças a Deus, a gente precisa aprender a, novamente, como diz a queridíssima Samira, espírito que nos assiste, a
dançar, a bailar, mesmo diante dos desafios na área socioeconômica, na área das doenças, das relações afetivas, do nosso equilíbrio psicofísico. E como terceiro tipo de sofrimento, a Joana vai nos elucidar a respeito do sofrimento resultante dos nossos condicionamentos, novamente, da nossa falta de maturidade frente às nossas vidas e à vida de modo geral. Então, por exemplo, uma pessoa, um paciente, um assistido ou nós, podemos ser intransigentes, preconceituosos, orgulhosos, egoístas. É a minha ideia que é a correta, é o meu olhar, é o meu jeito de ser. E aí ninguém me tolera, a verdade é essa. Ninguém me suporta, por exemplo, perto. Eu chego num ambiente, eu jogo energia lá no pé. As pessoas são obrigadas a conviver comigo. Então eu tenho esse tipo de educação incorreta. Educação do meu espírito, ou a falta de educação que eu insisto em não aprender a ter. Que pode ser potencializada pela família, a depender do teu núcleo familiar, que não te ajudou a corrigir isso nos primeiros tempos de vida aqui, já como seres encarnados. Então a pessoa sofre porque ela é uma pessoa que nem mastigando 1000 vezes a gente consegue engolir e acha que tem razão. Uma pessoa com falsos valores sociais, falta de humanidade, de fraternidade, de compaixão, ainda mais com as ideologias políticas principalmente, rolando por aí. É o meu valor que está certo, a minha medida que está certa. Então, nós vamos experienciando sofrimento atrás de sofrimento. Já é um sofrimento a gente ter que tirar, isso é um movimento inconsciente, tirar energia para a gente impor quem a gente é, não é? Arrogante, prepotente. São pessoas das mais doentes possíveis. São pessoas, inclusive, as mais doentes que escondem os seus desequilíbrios atrás desse comportamento de arrasar quarteirões. Tem pessoas que arrasam o quarteirão inteiro energeticamente, espiritualmente, animicamente, com seu jeito, o quarteirão inteiro. São um estorvo mesmo. E para nós, terapeutas, cuidadores, a gente precisa desse olhar para falar, olha, a sua questão não é a sociedade, não é o sistema, não é o governo, não é sua mãe, não é seu pai, não é, é você que está sofrendo pelo seu condicionamento, por ser uma pessoa intragável, com falsos valores morais sociais. Chega 2023, não temos mais tempo. Nós falamos sobre isso anteriormente. O planeta está selecionando mesmo aqueles que estão olhando para os seus condicionamentos e aqueles que não estão. Há pessoas que sofrem também porque são levadas a realizar os seus desejos, a alimentar os seus desejos, os seus instintos na área da sexualidade, principalmente, de modo desequilibrante, seus desejos de poder, de subjugação, dos vícios de todas as áreas, novamente, da área sexual, de remédios, de produtos químicos, enfim, o desejo por visibilidade, o desejo por sucesso, o desejo por riqueza.
Então, as pessoas sofrem porque não conseguem realizar esses desejos e entram, inclusive, experienciando a prática de muitas atividades que vão adoecer, elas entram no mesmo processo viciante, um processo semelhante ao uso de drogas. Então, o desejo não se supre. A pessoa vai sempre querer mais. O desejo pelo desejo, fazendo um comparativo com o sofrimento pelo sofrimento, vai causar a busca incessante e irrefreável da adrenalina de querer mais. Desejo que causa ilusão, alinhamento consciencial. Enfim, há então este extremo sofrimento. A pessoa não faz uma autoanálise novamente de si, das suas características, dos seus instintos. Nós temos lá uma população geral da ordem de 75% sendo levadas pelos seus instintos e causa sofrimento. Eu queria ter o meu desejo é ter 10 milhões de seguidores no YouTube e no Instagram. Desejo de visibilidade, mas o que é visibilidade? O que é sucesso dentro deste nosso patamar evolutivo de ordem coletiva? O ofuscamento, não é? A gente sofre porque se acha ou se vê como ninguém, ou não está sob os holofotes. Isso me causa ódio. E aí eu quero manifestar o meu desejo muitas vezes de forma violenta, o meu ódio de forma violenta. Em casa, frustração. Nós temos a frustração constante do ser humano como uma das maiores vias de sofrimento humano. Só se frustra quem não faz uma análise prévia de quem se é daquilo que quer de modo racional. Então eu coloco expectativas em alguém, em mim, em um caminho, uma realidade, expectativa de retorno certo, de resposta positiva, sendo que eu não planejei, não me conheci, não analisei os cenários e aí eu me frustro. Eu faço investimentos em algo, em alguém, em uma realidade e eu me frustro. E aí eu sofro. Sofrendo eu adoeço, porque eu não sei lidar com as emoções daquilo, com os sentimentos que eu mesmo desconheço em mim e que advêm da frustração. A falta de discernimento é, ao meu ver, Ana, um dos maiores fatores prejudiciais da nossa felicidade e que desequilibram a nossa saúde psíquica. Discernir, analisar, pensar, raciocinar, separar o que é bom, o que não, mapear. Falta do uso da razão. Nós somos muito emocionais, muito dramáticos, muito sentimentais. E somos expert, inclusive, inventar sofrimento, para que a gente chame a atenção, para que a gente receba cuidados, esse é outro papo. Que a gente possa analisar em nós os tipos de sofrimento que nos impomos e muitas vezes nós, de modo bastante ignorante, sem conhecimento, engendramos esse mecanismo para que a gente consiga se colocar na vida, não é? Mas que a gente possa analisar o porquê dos nossos sofrimentos que nos causam doença e ajudar o próximo a se entender, a se pesquisar mediante os tipos de sofrimento. Que a gente, então, siga com esta consciência, nós cuidadores, de que a análise de um paciente, daquele que sofre, está recorrendo à nossa ajuda, deve ser muito, muito profunda, ética, séria e responsável. Para que a gente
finalize o entendimento sobre tipos de sofrimento, nós vamos recorrer a Joana de Ângeles novamente, que nos diz: mais dia, menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis, porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lhe lima as arestas e o persuade à reflexão, ao bem. Às vezes, o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, única maneira de liberar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Que a gente possa, então, sempre aproveitar a oportunidade dos desafios, das dores e dos sofrimentos, para que a gente vá lapidando esse diamante que somos, para que a gente evolua da melhor maneira e ajude o outro a evoluir, a se curar mais de si mesmo. Até daqui a pouco.